Então, hoje vamos falar da nossa Parashat Tetzaveh. A verdade é que a Parashat Tetzaveh ela está muito ligada com a Parashat da semana passada, Parashat Terumah. A gente sabe que todas as Parashot elas vão tendo conexões umas com as outras, mesmo que não necessariamente elas estão sendo escritas numa ordem cronológica. Então, justamente não é uma historinha com acontecimentos um depois do outro. Deus justamente tirou, um dos motivos que Deus tirou da ordem cronológica é para a gente não achar que a Torá é só um livro de historinhas que a gente vai ler para contar para as nossas crianças, para ver coisas bonitinhas. Não, aqui é um manual de instruções da nossa vida. Então, a Parashat Tetzaveh, ela vem logo depois da Parashat Terumah. Vamos só lembrar, na semana passada, a gente viu sobre a construção do Mishkan, aquele templo móvel, quando Deus ele comandou para Moshe. A verdade é que a gente ainda não viu a construção efetiva do Mishkan. Isso vai acontecer nas duas últimas parashiot aqui do Sefer Shemot. Isso vai acontecer em Vayakel e Pekudei, que a gente sabe que vai ser feito a construção, não só o comando, não só o potencial, mas a realização do Mishkan, e também vai ter uma prestação de contas. Isso tudo a gente vai ver daqui a 2, 3 semanas, Bezrat Hashem, quando vai estar falando sobre a construção efetiva do Mishkan. Mas aqui, já que a gente falou da construção da estrutura do Mishkan, e a gente também falou da construção dos principais kelim, os principais utensílios usados para o nosso serviço para Hashem. Então, agora, essa Parashá, ela vai se focar em alguns pontos mais ligados com o serviço propriamente dito, não tanto com a estrutura, e sim com a realização dos serviços, e a gente vai ver, inclusive, um pouquinho dos serviços inaugurais que vão ser feitos aqui no Mishkan, e isso vai ensinar para a gente coisas importantíssimas para a vida, da mesma maneira que na Parashat da semana passada a gente questionou para que Deus se alonga tanto em detalhes do Mishkan, em detalhes nessa semana da roupa dos Kohanim, ou até mesmo de como é feito o azeite que vai acender a menorá, tem detalhes no começo da Parashá. Para que a gente precisa saber desse tipo de coisa? Ensina, talvez, para quem vai trabalhar no Mishkan, para quem vai estar envolvido diretamente, mas para quem escrever na Torá aqui como um ensinamento eterno. E a resposta é muita coisa para a nossa vida. A gente, Bezrat Hashem, vai poder trazer de todas essas parashiot. Então, vamos começar a ver os assuntos principais aqui da nossa parashá. E o assunto principal dessa parashá, um dos assuntos principais, não está escrito na parashá. Espera aí, como é que é, Rabino? Explica essa história direito. Então, aqui uma ideia interessante, tem um conceito único que só acontece aqui na nossa parashá dessa semana, que não se repete em nenhuma parashá da Torá. Desde o nascimento de Moshe Rabbeinu, a gente sabe que Moshe Rabbeinu, ele nasce na Parashá Shemot, o primeiro livro, na primeira Parashá do segundo livro da Torá. A Parashá Shemot começa a falar da escravidão do povo judeu, depois do falecimento do Yaakov, depois do falecimento de todos os seus filhos. O povo judeu começou a entrar num processo de escravização, e nisso vai nascer Moshe Rabbeinu, que vai ser escolhido por Deus para ser o salvador do povo judeu. A gente sabe que Moshe, pela humildade dele, ele não quis aceitar imediatamente esse cargo, então ele começou a discutir por 7 dias, entre aspas, ele ficou batendo boca com Deus, ele começou a falar: olha, Deus, tem gente melhor que eu, olha o meu irmão Aron, sempre foi o líder do povo, por que você está pedindo agora para eu, de repente, vir de fora? Ele tinha se escondido, ele tinha fugido lá em Midian, por que eu agora, que sou alguém de fora, eu vou liderar o povo? Deixa o meu irmão, ele já está acostumado, ele já está conectado.
com esse papel de liderança do povo. Por 7 dias, a gente sabe que Moshe ficou batendo boca com Deus, até que chegou no sétimo dia, Deus ficou bravo com Moshe Rabbeinu e falou: Moshe, aqui não é lugar para humildade. Chega, aqui eu estou te apontando como líder do povo, você tem agora uma responsabilidade de Bezrat Hashem, de tirar o povo judeu da escravidão do Egito. Então, você é o responsável por isso. E Moshe viu que não tem jeito, ele aceitou, apesar dessa humildade incrível que ele tem, ele vai aceitar esse comando. Agora já não foi tanto um convite de Deus, agora foi uma imposição. Deus viu que não vai ter muita conversa com Moshe, tamanha é a humildade dele, ele foi escolhido o líder do povo. E a gente sabe que até o final da Torá, Moshe é um dos protagonistas principais aqui, ele é o nosso Rabbeinu, ele que recebeu a Torá no Monte Sinai, ele que vai ensinar toda a Torá, todas as histórias que acontecem no deserto giram em torno da figura de Moshe Rabbeinu. Mais interessante, na Haggadah de Pesach, o nome de Moshe não aparece. Para a gente não confundir, Moshe Rabbeinu é um grande tzadik, a pessoa mais humilde que já existiu na face da terra, o maior profeta da história do povo judeu, o líder que, se a gente tivesse mais um líder desse no mundo, com certeza o mundo ia estar completamente diferente, mas não vamos confundir, o salvador verdadeiro do povo judeu é Hashem. Ele é simplesmente um intermediário de Hashem na salvação do povo judeu. Então, o nome dele não aparece na Haggadah de Pesach, para a gente não confundir e achar que Moshe é o salvador, aquele que teve a força de tirar o povo judeu. Ele é simplesmente um intermediário da força de Deus para salvar o povo judeu da escravidão. Mas, como ele é o protagonista principal aqui da Torá, Moshe aparece em todas as parashiot. Ele tem, inclusive, um livro praticamente dedicado só para ele, o último livro da Torá, o Sefer Dvarim, são os discursos de despedida de Moshe Rabbeinu, um livro escrito em primeira pessoa, Moshe recordando para o povo judeu tudo o que aconteceu durante os 40 anos, dando broncas, relembrando erros. Então, aqui a gente vê um protagonismo que Moshe está sempre com os holofotes em cima dele. Mas a Parashat Tetzaveh, ela é diferente de toda a Torá. Desde o nascimento de Moshe até o final da Torá, a Parashat Tetzaveh é a única Parashá onde o nome de Moshe não é mencionado. Se não acreditam no Rabino, não tem problema, abram a Parashat Tetzaveh e podem procurar ela do começo até o final. O nome de Moshe não aparece nessa Parashá. E a grande pergunta é por que justamente nessa Parashá e por que uma Parashá inteira Moshe Rabbeinu não está escrito o nome dele. Então vamos conectar com a Parashá da semana que vem. Parashá Ki Tissá Bezrat Hashem, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho dela. É infelizmente conhecida como a Parashá do Bezerro de Ouro. Então o povo judeu, quando Moshe subiu no Har Sinai, no Monte Sinai, ele passou 40 dias e 40 noites, teve uma falha da contagem do povo, quantos dias o Moshe ia ficar. Moshe falou de 40 dias completos, quer dizer, só começaria a contagem no dia seguinte. O povo começou a contar no momento que ele subiu, no meio do dia. Isso deu uma diferença no que o povo estava esperando e o que o Moshe ele tinha avisado. E essa falha causou um pânico no povo judeu. Eles fizeram o bezerro de ouro. Deus, ele quer destruir o povo judeu. Deus avisa para Moshe: Moshe, desce rápido, porque o teu povo já desviou, teu povo já fez uma transgressão grave, já construíram um bezerro, já fizeram adoração a esse bezerro. Desce rápido para ver o que o teu povo fez. E assim o Moshe, ele desce, a gente conhece a história da quebra das tábuas, ele fica tão... Quando ele vê aquela cena, o problema não foi só ter construído o bezerro de ouro,
ele vê pessoas cantando, dançando, ele quebra as tábuas e ele vai tentar convencer Deus de não destruir o povo judeu. Ele vira para Deus e fala, olha, Deus, vamos fazer uma coisa? Se você quiser me escutar e você quiser perdoar o povo judeu, tudo bem. Então, vai ser muito bom. Mas se você não quiser perdoar, eu te peço, por favor, Deus, me apaga do teu livro, me tira da sua Torá. Tem comentaristas que falam que vai ser uma vergonha, Moshe está pedindo, Deus, não me deixa na tua Torá, eu sou o líder do povo, eu sou responsável por ele. Se acontecer uma coisa tão grave assim, a responsabilidade é minha. Eu não quero essa vergonha eterna. Se for para castigar o teu povo dessa maneira, acabar com o teu povo, me apaga do teu livro. Isso é um líder de verdade. Olha o alto sacrifício, ele está dando a vida dele para o povo judeu poder continuar. Então, Deus ele vai se sensibilizar aqui com os pedidos de Moshe Rabbeinu. Tem uma outra explicação maravilhosa desse pedido de Moshe. A gente sabe que o julgamento de uma pessoa, ou até de um povo inteiro, depende do nível espiritual. É óbvio que quanto maior o nível espiritual de uma pessoa, mais ele tem responsabilidade pelos seus atos. Então, Deus ele está julgando o povo judeu num nível muito alto. Então, Moshe fala, olha, Deus, eu sei que a minha existência faz com que automaticamente o nível do povo judeu ele se eleva. Então, se der para perdoar o povo judeu no nível que eles estão agora, então, Baruch Hashem, se não der, me tira da conta, diminui o nível do povo judeu como um todo, e quem sabe nesse nível mais baixo, você vai poder perdoar o povo judeu. Então, de novo, uma outra explicação, uma outra forma de entender, mas com a mesma essência. Moshe é aquele que está disposto a dar a vida, Messirut Nefesh, ele entrega a vida dele em prol do povo judeu. Esse é o líder de verdade, não, desculpem a expressão, mas o lixo que a gente está vendo na política, eu não acho que é só no Brasil, no mundo inteiro virou um grande lixo os líderes e, infelizmente, a gente acaba ficando sem opções. Quantas pessoas, elas são egoístas, elas querem chegar no poder, não pensando no povo, não em prol de fazer alguma coisa, em prol do seu próprio bolso, do seu próprio benefício. Está muito difícil a gente realmente encontrar pessoas com essa vontade de querer contribuir, de querer ajudar. Mas Moshe é o nosso maior exemplo de uma pessoa que está disposta a entregar sua vida em prol do povo. Deus, ele vai escutar, ele no final não levou adiante o seu plano de destruir o povo judeu, ele vai escutar, entre aspas, as palavras de Moshe, ele consegue despertar os méritos necessários para o perdão do povo judeu, mas a gente sabe que as palavras de um tzadik, essas palavras, elas têm um efeito muito grande. Então, quando Moshe pediu para ser apagado do livro, então, a verdade é que essas palavras têm força. Ele não vai ser apagado. Eram palavras condicionais, é verdade, mas as palavras de um tzadik têm muita força. Então, a gente sabe que Deus não apagou ele do livro todo, mas Deus tirou ele de uma paraxá. Parece aqui um castigo, né? Já que Moshe pediu, vamos tirar ele aqui de uma paraxá, mas espera aí, ele pediu isso pela humildade, ele pediu em prol do povo. Por que a gente vai castigar Moshe Rabbeinu por um ato tão bonito? E a resposta é, não é um castigo, é um segundo prêmio pela humildade de Moshe Rabbeinu. Essa paraxá, Parashat Tetzaveh, também é conhecida como a paraxá do Cohen Gadol. Fala das roupas, a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes, todas as roupas que o Cohen Gadol ele usava, também o Cohen Ediot. Ediot vem, talvez até a palavra em português não é uma palavra tão bonita, mas é a ideia de alguém simples. Tem o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, e tem o Cohen Ediot, os Kohanim simples, que fazem, que ajudam em todos os serviços do Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash, mas a gente sabe que também existe um protagonismo do Cohen Gadol
nos serviços, em especial no serviço de Yom Kippur, quando Kohen Gadol é a única pessoa, no único dia que é Yom Kippur, que pode entrar no lugar mais sagrado do mundo, chamado Kodesh HaKodashim, é aquele lugar onde está o Aron HaKodesh, onde está a arca sagrada, com as tábuas, com o rolo que Moshe Rabbeinu escreveu, o primeiro Sefer Torah, escrito à mão por Moshe Rabbeinu. Então é um lugar extremamente sagrado. Está escrito que a presença de Deus, quando Deus construiu o Mishkan, ele falou para Moshe, eu não preciso nem do Mishkan todo para habitar, eu vou habitar entre as varas do Aron HaKodesh, então só naquele espaço do Aron onde estão as arcas, entre aspas, é o lugar de moradia de Deus, esse é o lugar mais sagrado da face da terra, e o Kohen Gadol é o único que pode entrar nesse lugar no dia do Yom Kippur. Então o Kohen Gadol, ele tem um certo protagonismo, ele tem 8 roupas, que é o que a gente vai descrever aqui na nossa paraxá. Cada roupa ela vai ter um simbolismo, ele vai trazer um benefício direto e indireto para o povo judeu. Isso a gente vai ver, Bezrat Hashem, na continuação da paraxá. Mas, voltando para o ponto, então, essa é a paraxá do Kohen Gadol. Então, o Moshe Rabbeinu, ele deveria ter sido Kohen Gadol. Olha só, para quem não conhecia esse conceito, uma grande novidade, Moshe deveria ter sido Kohen Gadol. Mas como a gente começou a aula contando do nascimento de Moshe e o momento que ele foi apontado como líder do povo judeu, então Deus precisou de 7 dias para convencer o Moshe a ser o líder do povo judeu. No 7º dia está escrito Vaihar av Hashem, e queimou a fúria de Hashem. Toda vez que está escrito essa expressão, quer dizer que, entre aspas, Deus não fica bravo. A gente talvez lê na Torá, Vaihar av Hashem, imagina Deus vermelho de raiva. Então não tem nada a ver, Deus não tem sentimentos humanos. A Torá está usando um antropomorfismo só para a gente conseguir entender. A Torá muitas vezes descreve Deus com características humanas simplesmente para o nosso intelecto conseguir entender as atitudes, as reações, o que acontece nos mundos espirituais. Então, toda vez que está escrito essa expressão que Deus ficou furioso, isso significa que vai ter uma consequência, que foi feito algum ato que desagradou Deus num nível tão grande que isso vai ter alguma consequência aqui no mundo. Muitas vezes na Torá está escrito essa expressão e logo depois teve uma epidemia, teve alguma tragédia, porque isso causou no mundo espiritual que viesse imediatamente algum tipo de castigo. Então Moshe, ele foi muito humilde, mas Deus ensinou para ele que humildade tem lugar, tem hora, e não era a hora para ser humilde quando o Criador do mundo te convida para ser o líder do povo, para tirar o povo, não é hora de ser humilde. Nesse momento, Moshe perdeu o cargo de o Kohen Gadol. Deus falou, tá bom, você está falando tanto que seu irmão, ele é maior que você, ele é melhor que você seria o Kohen Gadol. Agora quem vai ser o Kohen Gadol vai ser o seu irmão, o Aron. Aron vai virar o primeiro Kohen Gadol da história do povo judeu. Moshe, ele ainda não está satisfeito, a humildade dele é tão grande que ele pede para Deus, Deus, por favor, não me coloca nessa paraxá, eu não quero ofuscar o brilho do meu irmão, eu não quero que ninguém leia aqui nessa paraxá falando sobre Moshe Rabbeinu, vão começar a falar, olha, o Kohen Gadol deveria ser Moshe Rabbeinu, no fim foi o Aron, isso vai tirar o brilho do meu irmão. Moshe não queria, foi um prêmio para a humildade dele, que ele não foi escrito na paraxá Tetzaveh, a paraxá do Kohen Gadol. Bezrat Hashem, que a gente possa um dia na vida chegar perto desse nível de humildade, de erpatiut, de se importar com a honra dos outros, como chegou Moshe Rabbeinu. Ele quer que o nome dele seja tirado para não ofuscar o brilho do irmão dele, que foi o primeiro Kohen Gadol.
Parashá começa falando Veatá tetzaveh. Olha só que interessante. Atá, você quem? Moshe, mas não está escrito o nome dele. Você vai ordenar. A palavra tetzaveh significa ordenar, vem da raiz de mitzvah. Ordena et bnei Israel, para todo o povo de Israel. Vaikru elecha shemen zait zach katit lamaor. Prestem muita atenção. Cada palavra aqui desse passuk, ele tem aqui detalhes de uma das mitzvot mais simbólicas do povo judeu, que é o acendimento da nossa menorá. Sempre quando a gente fala da menorá, a gente lembra da história que aconteceu em Hanukkah, o milagre do acendimento da menorá, e a verdade é que o milagre da menorá aconteceu muito antes. Existe um milagre diário que acontece na menorá, e vamos ver aqui alguns detalhes do acendimento. Por que essa menorá virou uma coisa tão simbólica dentro do povo judeu? Não é qualquer shemen, qualquer azeite que pode ser usado no acendimento da menorá. Olha o que Deus, quantos detalhes Deus está ordenando. Eu quero um shemen zait zach. Tem que ser um azeite de oliva, tem que vir do zait, da azeitona, e tem que ser zach, ele tem que ser completamente puro. A gente vai ver mais do que puro, vai ter que ser um azeite extra virgem. Katit, ele tem que ser amassado, esmagado, prensado. Lamaor, para o acendimento. Lalot ner tamid, para que faça o acendimento das velas constantemente. Quer dizer, isso é uma mitzvah constante, todos os dias vai ser feito o acendimento da menorá. Além disso, aqui está escondido um outro milagre, que é o milagre do Ner Tamid. A gente sabe que a menorá, ela é aquela parte central, a haste central é chamado de menorá, ela tem mais 6 braços, existem várias discussões exatamente o formato de como é a menorá, se os braços são arredondados, se os braços são retos, né, formando triângulos. Então, tem discussões exatamente como era, mas no total vão ser 7 velas, a haste central e mais 6 braços. Todas as velas elas são acesas, apontadas em direção à menorá, que é a haste central. E o mais interessante é que o acendimento da menorá, ele acontecia todos os dias no final da tarde, e era colocado uma quantidade de azeite para que durasse a noite inteira até o amanhecer. Mas uma das velas acontecia um grande milagre, ela é chamada de Ner Tamid, mesmo com aquela quantidade limitada de óleo, ela nunca se apagava, e ela era usada para o acendimento no final da tarde do dia seguinte. Essa Ner Tamid era usada para acender as outras velas. Então, um milagre que acontecia todos os dias. Aqui a gente falou, tem que ser um azeite extra virgem, que a gente tem 2 formas de tirar o azeite da azeitona, ou de uma maneira manual, que é através de um pilão. Quer dizer, a gente vai colocar a azeitona, vamos pegar um pilão manual e vamos socar, vamos prensar essa azeitona manualmente, ou a gente pode colocar as azeitonas no moinho. Antigamente, eles tinham pedras gigantescas, eles afastavam uma pedra da outra, colocavam as azeitonas e vão descendo a pedra superior até esmagar essas azeitonas e vai vazando esse óleo. Esse segundo azeite, ele não é tão puro, ele já vem misturado com um pouco de shmarim, com um pouco dos resíduos da azeitona. Ele não pode mais ser usado para o acendimento da menorá. O acendimento da menorá tem que ser com a luz mais cristalina, mais clara, mais pura possível e imaginário. Então, por isso, só as primeiras gotas que saíam nessa prensa manual podia ser usado para o acendimento da menorá. A gente sabe que o fogo, ele vai ser a beleza do fogo, a claridade do fogo, ele é diretamente proporcional
ao tipo de combustível que é usado. Por isso, para ser um fogo bonito, tem que ser um Shemen Zait Zach. O Shemen Zait, ele tem normalmente um fogo muito bonito e quando ele é puro, completamente puro, isso faz um fogo ainda mais bonito. Então, tem alguns ensinamentos, por que justamente o azeite, isso tem um simbolismo muito forte com o Am Israel, o povo judeu. O azeite, ele não se mistura com a água, quer dizer, ele pode coexistir com a água, mas ele não perde a sua essência, mesmo quando o povo judeu, a gente estava escravizado no Egito, teve um processo de assimilação, teve um processo de perda de um pouco da essência do povo judeu, mas está escrito que eles eram mesumanim, eles tinham suas características, os nomes, as roupas, a tzniut, né, todo o recato do povo judeu, a língua, eles guardaram a língua deles. Então, tudo isso fez com que o povo judeu se mantesse ainda como um povo, ainda com a sua união, com a sua essência. Isso é simbolizado pelo Shem, mesmo que ele está misturado com a água, ele consegue guardar as suas características principais. A gente sabe também que Bezrat Hashem, olha que incrível, para sair esse azeite, tem que espremer a azeitona. Às vezes, a gente passa por dificuldades na vida, a gente passa por sofrimentos, a gente não tem que questionar Hashem. Muitas vezes as dificuldades, os sofrimentos, é o que vão fazer a nossa luz brilhar. A gente sabe que tudo que Deus faz é por bondade, todo sofrimento ou é para despertar a gente, ou é para purificar, como aqui a azeitona, que ela sai purificada. Olha o que o Midrash fala, que ideia maravilhosa. Ele fala que, muitas vezes, a essência do povo judeu é uma essência pura. A gente falou numa das aulas da semana que os judeus, eles têm, na sua natureza, eles são Rahmanim, eles são misericordiosos, eles são Baishanim, eles são envergonhados, eles são Gomlei Hassadim, eles são bondosos, fazem bondade, fazem atos de altruísmo. Isso faz parte da essência do judeu, mas o que acontece? As dificuldades do dia a dia fazem com que muitas vezes a gente se afaste do caminho correto, a gente acabe caindo em transgressões. O que Hashem faz? Hashem tira aquela casca de fora. Hashem quer de novo a nossa essência verdadeira, ele espreme a gente para que saia aquela gota de azeite que tem dentro de cada Yehudi. Assim a gente foi expulso. Se a gente pega um mapa da Europa, o povo judeu foi expulso de praticamente todos os lugares, todos os países da Europa. A gente foi perseguido, a gente foi massacrado, a gente foi torturado na Inquisição, nos pogromim, na Segunda Guerra Mundial, e a gente continua com a nossa luz brilhando. A gente vê todo o movimento de Tchuvá que saiu depois da Shoah, quando Deus ele espreme o povo judeu, acaba voltando, a gente tira aquela casca e a gente volta à nossa essência verdadeira e a gente consegue se conectar de novo com Hashem. Não é coincidência que está aí na mídia toda essa discussão agora de estúpidos que estão defendendo que nazismo é liberdade de opinião, pessoas estúpidas que não conhecem história, que não entendem o que foi o sofrimento passado pelo povo judeu para falar uma estupidez dessa, uma pessoa que merecia passar um pouquinho, um milésimo do que as pessoas que sobreviveram à Shoah passaram, para aprender um pouquinho o nível de estupidez que esse sujeito ele acabou falando. Mas a gente tem que saber que, em última instância, tudo é a vontade de Hashem, e todos esses sofrimentos, no fundo, eles têm o propósito de despertar o povo, de trazer a gente de volta para a gente acender a nossa luz verdadeira, a luz da nossa Neshama. Então, vamos seguindo aqui na Parashá, vamos chegar na parte talvez mais importante, que é justamente a roupa dos Kohanim. O Kohen Gadol, ele tem 8 roupas, nem sempre ele trabalha com as 8 roupas, ele tem, na verdade, 2 tipos de roupa. Uma roupa chamada Bigdei Zahav, as roupas de ouro, a gente já vai entender por que esse nome,
roupas de ouro, são 8 roupas, e alguns dos serviços ele fazia com uma roupa chamada Bigdei Lavan, roupas brancas, que eram só 4 roupas, e o Cohen Hediotos, Kohanim simples, eles também trabalhavam vestindo 4 roupas. É proibido, isso causaria morte espiritual, se um Cohen trabalhar faltando qualquer uma das roupas de serviço deles. Então, aqui vamos ver quais são as roupas, vamos entender um pouquinho do significado. A primeira roupa que aparece na Parashá se chama efod. Efod, a gente poderia traduzir como avental, mas esse avental, obviamente que avental na nossa cabeça vem a ideia de alguma coisa barata que a gente usa, né, para lavar louça, para fazer limpeza, para proteger a nossa roupa de sujeira. Não é a ideia aqui. Esse efod, essa roupa, esse avental, primeiro, ele ao invés de ser fechado na frente e aberto atrás, ele é o contrário. É um avental que é fechado na parte de trás e ele é amarrado pela frente. E esse efod, ele é feito com alguns tipos de lã e é feito com fios de ouro. Olha só que roupa honrosa que o Cohen ele vestia. Ele tem 2 suspensórios que vão prender aqui nos ombros do Cohen e vão vir aqui 2 pedras preciosas chamadas Avnei Shoyam, onde de um lado vai estar escrito o nome de 6 tribos e do outro lado vai estar escrito o nome de outras 6 tribos. Depois eu queria só mostrar a imagem aqui de um Cohen Gadol completamente vestido com as suas 8 roupas, as suas Bigdei Zahav. Então, eram roupas muito honrosas, muito bonitas, que o nosso Cohen Gadol ele usava. Depois disso, desse efod, esse efod ele vai se conectar com uma segunda roupa, que é chamado Roshen. Roshen é o famoso peitoral do Cohen Gadol. Esse peitoral, ele era feito também de tecido. Muita gente acha que era uma placa rígida, não era uma placa rígida, ele também era feito de uma combinação de lãs. Ele vai ter alguns engastes de ouro, 12 engastes de ouro, onde vão ser encaixadas 12 pedras preciosas. Cada pedra preciosa representa uma das 12 tribos de Israel. Então, eles vão estar organizados em 4 fileiras de 3 pedras em cada fileira, e o nome de cada uma das tribos vai estar escrito nesse peitoral. Então, esse peitoral, em cima dele, na verdade, ele era como um retângulo, e esse retângulo era dobrado. Então, ele ficava dobrado, ele tem 2 camadas, ele vai ficar com uma camada intermediária. Dentro dessa camada intermediária era colocado um pergaminho com o nome de Deus, que continha 72 letras. Então, isso vai fazer com que esse peitoral aconteça um milagre aberto. O Cohen Gadol pode fazer perguntas diretamente para Deus e Deus vai responder através dessa roupa chamada peitoral. Então, como era a resposta de Deus? Ele fazia brilhar as pedras, aparecendo as letras que juntas formavam a resposta de Deus. Então, esse sistema é chamado de Urim Vetumim. Por que é Urim Vetumim? Urim vem de Or, vem de luz, era o acendimento da pedra, e Tumim vem de entendimento, de decifrar qual é a mensagem. Não necessariamente as letras brilhavam na ordem certa, formando a palavra. Às vezes o Cohen Gadol precisava de sabedoria, precisava de siata bishmaia, de ajuda dos céus, para entender qual é a mensagem de Hashem, para fazer as letras na ordem certa. Existe uma história muito famosa da nossa Haná, a mãe do profeta Shmuel, que foi um dos maiores profetas da história do povo judeu. Ela não tinha filhos, ela foi chorar no Mishkan. Na época, o Mishkan, ele ficava na cidade de Shiló, já dentro da terra de Israel. A Haná estava arrasada que ela não tem filhos. Ela rezou com todo o coração dela
e foi uma reza que veio tanto de dentro que a boca dela se mexia, mas não saía voz. Daqui que a gente tem o nosso costume de fazer a Amidá em silêncio, por isso que a Amidá ela é chamada de reza silenciosa, a gente sim pronuncia as palavras de maneira que a gente pode escutar, mas as outras pessoas não podem escutar o que a gente está falando. A Haná, ela rezou tanto do coração que a boca mexia, mas as palavras não saíam. O Cohen Gadol viu aquela mulher, ele estranhou o que essa mulher está fazendo e ele consultou o Urim Vetumim e apareceram as letras Rav, Shin, Reish e Rei. E ele achou que estava formando a palavra Shikorá. Shikorá é uma mulher bêbada. Shikor, Shikorá, uma mulher que está bêbada. Ele achou que ela estava bêbada. Ele foi dar uma bronca nela. Falou, a senhora não tem vergonha de beber e vir para a casa de Deus? E ela abriu o coração dela e falou, não estou bêbada, eu estou chorando para Deus. Ela recebeu uma brachá do Cohen Gadol e Baruch Hashem, ela acabou tendo um filho que iluminou o mundo inteiro, o Shmuel Hanavi. Então, na verdade, as palavras corretas, a palavra correta do Urim Vetumim era a palavra Ksherá, não Shikorá. Ksherá é uma mulher correta, era uma mulher tzadiká, era isso que o Urim Vetumim estava transmitindo para o Cohen Gadol. Então, não é só o brilho, precisa também do entendimento. Então, isso era um milagre aberto que acontecia na época lá do Mishkan e futuramente do Beit HaMikdash. A terceira roupa é o meil. O que é o meil? Seria um manto, e esse manto ele é todo de lã, tingido de azul celeste, é um manto longo, né, que vai até os pés do Cohen Gadol, e o que chama atenção nesse manto é a borda desse manto, quer dizer, termina como uma saia, né, que era a roupa normal que eles usavam antigamente, não existia calças, mesmo os homens não usavam calça, usavam realmente um manto que cobria o corpo inteiro, então toda a borda inferior dessa roupa, ela era costurado alguns sinos de ouro junto com romãs. Então, era um sino e uma romã. Um sino e uma romã. Essa romã era feita de lã, uma combinação de lãs coloridas. Isso era costurado em toda a borda inferior da roupa, dessa roupa chamada meil. Então, toda vez que o Cohen ele andava, essa roupa tocava o sininho e fazia barulho, era, entre aspas, para ensinar para a gente derech eretz. Toda vez que você vai entrar no lugar, você deve bater na porta, faz barulho, anuncia a sua entrada, nunca entra assim de repente no lugar sem bater na porta, sem avisar que você está entrando. Isso é derech eretz, isso é uma maneira de se comportar com educação. Depois disso, vem o tzitz. O tzitz é uma placa de ouro, talvez dá para traduzir como uma tiara, ela fica na testa do Cohen Gadol e está escrito Kodesh Lashem. Lashem é Yud Kei Vav Kei, o nome de Deus de 4 letras. Então isso ficava preso na testa do Cohen Gadol. Ele tem 3 orifícios onde era passado um fio azul celeste que amarrava atrás da cabeça dele, 2 fios na lateral e um fio na parte de cima, e isso era amarrado atrás da cabeça do Cohen Gadol. Depois disso vem o avnet. O avnet é um cinto, mas não é um cinto normal, é um cinto com 32 amot de comprimento. O que é 32 amot? São 16 metros, mas como você coloca um cinto de 16 metros, obviamente, a única maneira é fazer ele dar várias voltas. Ele também não ficava exatamente na cintura do Cohen Gadol, ele ficava um pouco para cima, perto do coração do Cohen Gadol. Olha que incrível, ele tem 32 amot de comprimento, cada amá, ela era mais ou menos meio metro, então 16 metros de comprimento. O número 32 é a mesma gemátria, é o mesmo valor numérico da palavra lev, coração. Então, esse cinto, ele ficava perto do coração
do Cohen Gadol. Depois disso veio o Ktonet. O Ktonet era uma túnica toda branca, mas que ele tem uns quadriculados tridimensionais. E também, da mesma maneira que o manto é uma túnica longa, né, um manto longo, aqui também essa túnica era uma roupa que na época se costumava usar, que era uma túnica de mangas longas e que também vai até os pés da pessoa. Depois disso veio o mitznefet. Mitznefet é um turbante, era um turbante que ele usava na cabeça. E, finalmente, os mirnasaim. Mirnasaim, hoje em dia, no hebraico moderno, a gente usa para a palavra calça, mas, na verdade, não era uma calça, era quase uma bermuda e talvez era usado como uma roupa íntima do Cohen Gadol, já que ele usa uma túnica que era como uma saia e quando ele dá um passo, ele abre a perna, isso revelaria as partes íntimas dele, então por isso ele usava por baixo mirnasaim, que era a roupa íntima para mostrar a preocupação com a tzniut, quanto a gente tem que estar preocupado com o recato de não expor o nosso corpo para as outras pessoas. Então, essas 8 roupas, olha que incrível, cada uma dessas roupas, olha a bondade de Hashem, cada uma dessas 8 roupas servia para fazer a expiação, a limpeza de algum erro específico do povo judeu. Então, se são 8 roupas, são 8 erros que o povo judeu cometia que eram expiados. Por que justamente esses 8 que a gente vai trazer agora aqui do Midrash? Porque Deus sabia que na época do Beit HaMikdash, na época do Mishkan e futuramente no Beit HaMikdash, vão ser os erros mais comuns, os erros mais frequentes. Hashem, na sua misericórdia, ele makdim refuah lamaká, ele traz o remédio antes da doença, ele já sabe que esse tipo de erro vai acontecer, então ele já trouxe o remédio antes. Obviamente que não é tão simples assim, Baruch Hashem, eu posso fazer a verota à vontade, já que a roupa do Cohen Gadol vai limpar. Não é assim, obviamente, que limpeza espiritual, isso implica em arrependimento, em tchuvá, isso implica em Kabbalah Leati, da pessoa receber para a vida dela que ela não quer mais fazer esse tipo de coisa. Então, tudo isso está dentro, né? O vidui, a confissão do nosso erro, mas fora isso, a roupa também vai contribuir na limpeza espiritual desses 8 tipos de erro, e a gente vai ver que está associado com as características de cada roupa, qual é a limpeza que essa roupa vai trazer para a gente. Então, vamos lá. Primeira coisa é o Ktonet, né? Aquela túnica branca que o Cohen ele vestia. Isso vem para limpar qualquer tipo de assassinato que aconteceu dentro do povo judeu e que não foi possível a gente punir o assassino, ou porque não teve testemunhas, ou porque não teve a atraar, aquele aviso que tem que ser dado para a pessoa antes dele cometer o crime, para a gente ter certeza que ele está ciente do que ele está fazendo e das consequências do crime dele. Então, já que não tem quem culpar, o povo judeu inteiro é considerado culpado. Kol Israel Arevim Zelazé, todo judeu ele é fiador, ele é responsável por um outro judeu. Se não tem ninguém culpado por esse assassinato, então o povo judeu como um todo recebe sobre si a culpa e o Ktonet, ele vem limpar. Por que o Ktonet, justamente, olha que incrível como toda a história do povo judeu se conecta, a palavra Ktonet, primeira coisa que lembra a gente era aquela roupa especial do Yosef, o Ktonet Passim, que o pai deu para ele, o Yaakov deu para o Yosef, uma roupa especial, é uma roupa que acabou causando inveja nos irmãos, e eles quiseram assassinar o Yosef. Então aqui vem essa roupa do Cohen Gadol, esse mesmo Ktonet, essa mesma túnica, para limpar qualquer tipo de assassinato que não foi punido dentro do povo judeu. Depois vem a Mirnasaim, essa calça, essa bermuda, na verdade, que o Cohen Gadol usava, isso vem trazer expiação de qualquer tipo de imoralidade, muitas vezes associadas, obviamente, com
toda a parte sexual, mau uso, né, da nossa parte de intimidade. Então, justamente o que cobre a parte íntima do Kohen Gadol é o que vem trazer a limpeza espiritual de qualquer erro de imoralidade, de falta de recato. Depois vem o turbante que está acima da cabeça do Kohen Gadol. Isso vem limpar o erro da gava, a arrogância do ser humano, aquele cara que anda com o nariz empinado, com a cabeça para cima, se achando que ele é melhor que os outros. Vem aquele turbante na cabeça dele e vem limpar toda a arrogância que tem dentro do povo judeu. Depois disso vem o avnet, aquele cinto de 16 metros, 32 amot, que ficava perto do coração. Ele vem limpar todos os pensamentos impuros do coração. Tudo que a gente pensou que vai contra a Torá, que vai contra as leis de Deus. Então, aqui vai ter a limpeza através do avnet, desse cinto longo. Depois disso vem o Roshen. O Roshen, ele é também conhecido como Roshen Mishpat, que é o peitoral da justiça. Então, ele vem justamente limpar qualquer desvio da justiça. E, de novo, esse peitoral também está perto do coração do Kohen Gadol. A gente sabe que qualquer desvio da justiça, isso vem dos desejos do coração. Por exemplo, um suborno. O que é o suborno? Quando você, o teu coração, vai atrás de ganhos, vai atrás de benefícios, vai atrás de honras, isso te desvia do julgamento. Então, aqui vem esse peitoral que vai limpar todos os erros de juízos que foram cometidos dentro do povo judeu. Depois vem o efod. O efod é aquele avental que era usado, mas que cobria a parte de trás. Normalmente, naquela época, também era usado uma roupa muito semelhante para as pessoas que faziam avodah zará, pessoas que serviam às idolatrias, eles usavam esse tipo de roupa também. Então, o efod ele vai vir para limpar todos os tipos de erros associados com avodah zará, com idolatria dentro do povo judeu. Vem aqui o meil, vamos ver se a gente vai terminar a aula só chamando a atenção de um detalhe muito bonito, muito interessante do meil. O meil é aquela túnica azul celeste, né, que tem na borda inferior, tem aquelas romãs que são feitas de lã e tem o sino que é feito de ouro. Então, isso faz barulho. Fala o Talmud para a gente, vem a roupa que faz barulho e limpa a transgressão que faz barulho. Que transgressão é essa? O Lashon Hara. Baruch Hashem, toda terça-feira, não estamos fazendo propaganda, mas aproveitando, a gente está começamos há pouco tempo um curso de Shmirat HaLashon, cuidar da língua. Não permita que essa sua língua fale tudo que tem vontade, como sino o tempo inteiro. Está lá a lingueta batendo nas paredes do sino, assim também a pessoa linguaruda, a língua dela não para dentro da boca, ela quer falar, ela pega informação de um lado, leva para o outro. Então, vem a roupa que faz barulho e traz expiação para transgressão que faz barulho. Só aqui, se der tempo, a gente vai entrar nisso, está escrito só que existem dois tipos de Lashon Hara. O Lashon Hara com barulho, que a pessoa faz na frente, inclusive da vítima, humilhando ela, e tem o Lashon Hara do hipócrita também, que é feito em segredo, é feito pelas costas. Para isso tem um outro utensílio do Mishkan, que vai espiar, que vai limpar essa transgressão, que é o Mizbeach HaZahav. A gente tem um altar de ouro que ficava dentro do Kodesh. Nesse altar de ouro vai ser colocado incenso e é queimado o incenso nele. A verdade é que vai aparecer esse altar de ouro, ele aparece, é a última coisa trazida na nossa paraxá. Então, ele também vai ser responsável aqui pela limpeza do Lashon Hara. E, finalmente, o tzitz, que vem na testa, ele serve para limpar o erro de chutzpah, o descaramento, a cara de pau, a gente ser chutzpah, ser descarado com pessoas maiores que a gente em sabedoria, maiores que a gente em idade.
Então, por que justamente o tzitz? Porque em hebraico a gente chama uma pessoa descarada de azut metzach, ele tem uma testa descarada, então a gente vai usar o tzitz na testa do Kohen Gadol para poder limpar todo tipo de chutzpah, todo tipo de descaramento dentro do povo judeu. Esses eram os erros mais frequentes do povo judeu na época do nosso Mishkan e do Beit HaMikdash. Deus, na sua bondade, já permitiu que a roupa do Kohen Gadol ajudasse a limpar os erros do povo judeu. Então, aqui a gente viu as 8 roupas, a gente viu também o que cada roupa ela vinha espiar. Vamos ver as 4 roupas do Kohen Ediot, o Kohen simples, que era o Ktonet, também ele usava uma túnica, ele também tem um Avnet, que é aquele cinto longo. Migbat é um outro tipo de turbante que ele usava, é um turbante um pouco mais fino e mais alto, é como um chapéu, né, que é fininho e bem alto, e também as Mirnassai, também, obviamente, por recato, é aquela bermuda, aquela roupa íntima que os Kohanim eles usavam. E, para a gente terminar, a Parashá começa falando, ela vai falar sobre a consagração dos Kohanim. O que quer dizer a consagração dos Kohanim? O povo judeu deveria ter como líderes espirituais os primogênitos do povo, desde a saída do Egito. Os primogênitos fizeram um grande Kiddush Hashem, eles santificaram o nome de Deus. Quando morreram os primogênitos dos egípcios e não morreram os primogênitos dos judeus. Na verdade, até mesmo os primogênitos dos animais, eles têm uma santidade especial. Então, os primogênitos dos seres humanos, eles têm aqui uma importância especial e eles deveriam ter sido os líderes do povo judeu. Mas tinha uma pedra no meio do caminho chamada bezerro de ouro, que na verdade está invertido. Só para a gente lembrar, primeiro veio o bezerro de ouro e só depois veio a construção do Mishkan. O Mishkan veio, na verdade, como uma limpeza do erro do bezerro de ouro. O bezerro de ouro fez com que a presença de Deus fosse embora do mundo, entre aspas, né? Mas como se Deus ele se afastou da gente e o Mishkan serviu para trazer a presença de Deus de volta para perto do povo judeu. Então, os primogênitos, eles participaram, infelizmente, também desse Reta Egel, do bezerro de ouro, e, nesse momento, eles perderam para a tribo de Levi essa liderança espiritual do povo judeu, e, em especial, dentro da tribo de Levi, a família do Aron, ele vai ser escolhido para serem os Kohanim. Então, para ser Kohen, ele precisa ser, obviamente, da família do Aron, e os Leviim, que vão ajudar em todos os serviços do Mishkan, vai ser a tribo agora que tem realmente esse protagonismo dentro de todo o serviço divino. Mesmo assim, a gente sabe que o primogênito, ele continua com um certo nível de santidade, então quando nasce o filho primogênito de um parto natural, ele tem que ser redimido, ele tem que ser resgatado da mão do Cohen, é feita uma cerimônia chamada Pidyon Ben, onde vai acontecer, entre aspas, esse resgate da criança, a gente vai tirar essa santidade a mais que ele tem, vamos passar isso para moedas, 5 moedas de prata, que vão ser presenteadas para o Cohen que está fazendo a cerimônia. Então, aqui vai ter a consagração. Vão ter 7 dias, Shivat Yemei Miluim, os 7 dias de consagração, que começaram no dia 23 de Adar e terminou no Rosh Chodesh Nissan. 7 dias de preparação. Nesses 7 dias, Moshe Rabbeinu, ele vai fazer todos os serviços do Mishkan, ele vai oferecer os korbanot, e a partir do Rosh Chodesh Nissan, aí sim, Moshe vai ser, entre aspas, afastado, e agora, daqui para frente, até o final, sempre os Kohanim que vão fazer os serviços. Então, eles estão passando por um processo de santificação, de consagração, 7 dias seguidos, para poderem assumir. Depois vem a consagração também do altar, o altar de sacrifícios,
A Parashá, ela explica para a gente sobre o Korban Tamid, era o Korban oferecido diariamente, um Korban Tziburi, um Korban que era oferecido em prol de todo o povo judeu, uma vez de manhã e uma vez no final da tarde. Não é só oferenda de um animal, é o animal que é oferecido, era oferecido farinha com azeite também, tem as libações também, que se vertia vinho no altar, então é toda uma cerimônia que era feita nesse Korban Tamid, o Korban constante da manhã e do final da tarde. E, por último, a Parashá, ela conta para a gente do Mizbeach de incenso, o altar de incenso que ficava no Kodesh, e era um dos serviços Bezrat Hashem, que era feito todo dia. O incenso, ele era oferecido na parte da manhã e na parte da tarde. Bezrat Hashem, para quem puder, eu mencionei, a gente não vai ter tempo, mas na Idabruto Brasil tem um vídeo explicando por que o Lashon Hará ele precisa de duas coisas diferentes, precisa do Meir e precisa do Ktoret, do incenso, para espiar. Tem o Lashon Hará barulhento, tem o Lashon Hará silencioso. Quem puder, vale a pena ver esse vídeo, pode procurar o vídeo dessa semana lá no canal da Idabruto Brasil. Shabbat Shalom para todo mundo.